A esta reflexão trago um misterioso poema intitulado Desiderata. Atribui-se sua autoria ao poeta Max Ehrmann, todavia o mesmo confidenciou em um de seus livros que a cópia original do manuscrito foi encontrado pela primeira vez em meados do século XVII e posteriormente se perdeu. Não se sabe se Max Ehrmann reencontrou o documento ou foi o veículo pelo qual a voz do desconhecido trouxe novamente ao conhecimento dos homens os insights significativos e relevantes contidos nesta obra. Vale salientar que a verdade, ela sobrevive ao tempo. Ainda que episodicamente ela desapareça, ela é muito semelhante à lua, não se oculta por muito tempo. E Max Ehrmann foi o canal pelo qual estas misteriosas palavras pôde novamente ser degustada, apreciada e digerida pelo homem. É interessante que o título Desiderata já é muito significativo. Desiderata significa o essencial. E todos que trilham o caminho, todos que se iniciaram na senda, devem, prioristicamente, discernir o essencial do não essencial. Embora sejam palavras singelas, todas elas são essenciais. Estarei lendo integralmente o texto, posteriormente tecerei alguns comentários. Diz o seguinte: ouça enfim a sabedoria do sábio, siga placidamente em meio ao barulho e à pressa, e lembre-se da paz que se encontra no silêncio. Tanto quanto possível, sem se humilhar, viva bem com todas as pessoas. Fale sua verdade clara e mansamente, e escute os outros, mesmo os estúpidos e ignorantes. Eles também têm uma história para contar. Evite as pessoas escandalosas e agressivas, elas afligem o espírito. Se você se comportar com os outros, ou melhor, se você se comparar com os outros, pode se tornar vaidoso ou amargo, pois sempre haverá pessoas superiores e inferiores a você. Vive intensamente seus ideais e o que você já conseguiu realizar. Mantenha-se interessado em sua carreira, por mais humilde que seja. Ela é um verdadeiro tesouro na contínua mudança dos tempos. Tenha cautela em seus negócios, pois o mundo é cheio de armadilhas. Mas não deixe que isso venha cegá-lo para a presença da virtude. Muitas pessoas lutam por grandes ideais, e em todos os lugares a vida é cheia de heroísmo. Seja você mesmo, sobretudo não finja afeição, nem seja cínico quanto ao amor, pois diante de toda aridez e de todo desencanto, ele é tão perene quanto a relva. Aceite delicadamente o conselho dos anos, renunciando graciosamente às coisas da juventude. Cultive a força do espírito para proteger-se em caso de um inesperado infortúnio, mas não se desgaste com temores imaginários. Muitos medos nascem da fadiga e da solidão. Ao lado de uma disciplina saudável, seja gentil consigo mesmo. Você é filho do universo. Assim como as árvores e as estrelas, você tem direito a estar aqui. E quer você entenda, quer não, o universo está se desenrolando como deveria. Portanto, fique em paz com Deus, seja qual for a forma como você o concebe.
e quaisquer que sejam seus trabalhos e aspirações, na confusão ruidosa da vida, mantenha a paz em sua alma. A despeito de todas as fraudes, enganações e sonhos perdidos, este é ainda um mundo belo. Seja alegre e esforce-se para ser feliz. É interessante que este gracioso poema introdutoriamente diz: ouça, enfim, a sabedoria do sábio. Pelo fato do homem tornar-se insensível à voz de sua consciência, se faz necessário, pelo menos, ele dar ouvido à sabedoria do sábio, que diz o seguinte: siga placidamente em meio ao barulho e à pressa. Siga placidamente, calmamente, serenamente, tranquilamente, pacificamente, em meio ao barulho e à pressa. O mundo tornou-se, a partir da Revolução Industrial, demasiadamente barulhento e acelerado. Porém, se faz necessário compreender que o mundo é reflexo daquilo que somos. Se o mundo exterior barulhento, é pelo fato do mundo interior do homem estar em constante ruído. Se o mundo é apressado, significa que a nível psíquico estamos programados a viver apressadamente. Porém, em meio ao barulho e à pressa, diz a sabedoria: siga serenamente, calmamente. Thoreau, ele diz que nada é tão útil, benéfico ao homem quanto a resolução de não ter pressa. O homem que vive apressadamente, ele vive anestesiadamente. Ele não observa o mundo à sua volta. Ele come, porém não degusta os sabores. Ele caminha, mas não aprecia o caminhar. Ele ama, mas não consegue sorver o êxtase do amor. O homem que vive apressadamente é um homem que não desfruta da viagem. E a vida é uma grande viagem. É uma oportunidade ímpar. E a mesma não pode ser experienciada apressadamente. Ouvi dizer que Henry Ford não fazia amor com sua esposa. Ele havia terceirizado o serviço, pois ele seguia estritamente a premissa: tempo é dinheiro. O homem submerso neste mundo capitalista, materialista, ele vive apressadamente, segue rigorosamente horários, faz planos, projetos na perspectiva
de alcançar sonhos a curto, médio e longo prazo. Sua existência orbita meticulosamente em torno destes múltiplos afazeres não essenciais, intoxicado por esta pressa coletiva, o homem tornou-se um ente anestesiado, zumbificado, robotizado, mais semelhante a uma máquina do que a um ente humano. Mas em meio ao barulho e à pressa, siga placidamente e lembre-se da paz que se encontra no silêncio. Lembre-se desta paz que excede todo entendimento, que não está atrelada à ausência de conflitos externos, mas numa contínua pacificação interior. A paz que reside no silêncio. Lembre-se dela. Os grandes sábios que por aqui passaram comunicaram aos homens a beatitude, o êxtase proporcionado por esta paz que se encontra no silêncio. Mas não é no silêncio oriundo da ausência de ruídos externos, imperceptíveis pelos aparelhos auditivos, mas é a paz que se encontra no verdadeiro silêncio. E este silêncio só pode ser experienciado quando a mente cessa toda a verborreia, toda a tagarelice, todos esses ruídos psíquicos, todos esses frenitos anímicos são sanados quando a mente torna-se pacificada, silenciosa. Experienciamos a paz. Meditar nada mais é que silenciar a mente, pois uma mente vazia, uma mente silenciosa, uma mente tranquila, um ambiente propício para a manifestação divina. E o texto continua: tanto quanto possível, sem se humilhar, viva bem com todas as pessoas. Recordo-me das palavras do apóstolo Paulo: tolerai-vos uns aos outros em amor. O homem que age rispidamente, agressivamente, maldosamente, age desta forma em decorrência de sua ignorância. Tolerai-o, pois ainda o mesmo se encontra implume, não podendo alçar voos, não podendo atingir picos mais elevados. O homem que age de modo agressivo é um ente inconsciente. Ele age nas trevas da ignorância,
mas tanto quanto possível, sem se humilhar, viva bem com todas as pessoas. Todos os indivíduos terão aspectos positivos e negativos. Em cada ser humano existe as duas faces da mesma moeda, o amigo e o inimigo. A diferença é a quem escolher. Toda pessoa equivocadamente rotulada como inimiga tem uma amiga. Todo inimigo tem um amigo. Mas a diferença subjaz na escolha. Seus amigos são amigos porque escolheste o lado amigo. Seus inimigos são inimigos, pois escolheste o lado inimigo. Porém, não se limite a estas instâncias dualísticas, transcenda-as, veja para além do bem e do mal, da luz e das trevas, do positivo e do negativo, do yin e do yang. Aceite-o em sua totalidade, pois quando aceitamos o indivíduo em sua totalidade, consequentemente nos tornamos tolerantes, compreensivos, aptos a discernir as circunstâncias que em determinados momentos determinarão as atitudes alheias. Fale sua verdade clara e mansamente e escute os outros, mesmo os estúpidos e ignorantes. Eles também têm uma história para contar. Compreenda que os relacionamentos são espelhos. Aquilo que não identificamos em nós, podemos facilmente identificar no outro. Freud diz algo muito significativo quando Paulo fala de Pedro: sei mais sobre Paulo do que Pedro, do que sobre Pedro. É basicamente isto. Quando João fala de Maria, sei mais sobre João do que sobre Maria. Pois os relacionamentos são espelhos. Projetamos no outro o que não enxergamos em nós mesmos. Então, ouça, escute, mesmo os estúpidos e ignorantes, eles têm uma história para contar. Podemos aprender com seus equívocos existenciais, como Khalil Gibran oportunamente expressou: aprendi o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes. Aprendi a ser sereno com os agressivos e outras coisas do gênero. E ele conclui, embora ele fale mais refinadamente, barcando outras referências, ele conclui: por incrível que pareça, sou grato a esses professores. Espero que a primeira parte do poema Desiderata tenha sido elucidativa e bem esclarecedora. Em tempo oportuno, estarei refletindo sobre as demais partes deste belíssimo poema, que eu creio ser de grande contribuição para a expansão da consciência. Espero que estas singelas e digníssimas palavras encontrem solo fértil na ambiência de sua alma.
e que o Eterno ilumine o nosso entendimento e amplie os horizontes de nossa compreensão. Até o nosso próximo encontro e que o Eterno nos abençoe.